telefone me ligou do diretor do Fortaleza. Aí você é o canhoto, eu sou eu o canhoto. Rapaz, o Jacinto falou bem de você aqui, venha pra cá, porque aqui você vai jogar. Você, mano, eu na época do Asa, eu me lembro como hoje, eu tava concentrado aqui no Plaza Hotel, vizinho aqui onde nós estamos, e um torcedor ligou pra a Novo Nordeste na época. Eu me lembro disso. Né? E diz, o canhoto tá bebendo aqui no cano. E eu concentrado aqui. Tira esse homem, que esse homem tá doido, vai quebrar meu jogador. Aí eu tô sentado em casa, ele vai pra casa. Aí eu fui pra casa. Quando cheguei em casa, eu tô assistindo no outro dia no Esporte no 7, né? Esporte no 7. Aí o Márcio Canuto. Vixe, mas Márcio Canuto virou-se na besta-feira na Pajuçara. Quebrou logo 7 jogadores. Meu Deus do céu. Alô Brasil, um grande abraço, boa noite, senhoras e senhores. Está começando o Toque de Bola especial de Natal. Hoje, dia 24, estamos na véspera de Natal, que significa exatamente celebração do nascimento do menino Deus, não é? Se bem que muita gente pensa que Natal é outra história, é roupa nova, é comida, é bebida, não. Natal é reflexão, é família e a celebração do nascimento do menino Deus. Espero que você tenha o Natal de paz ao lado dos seus familiares e que esse Natal possa ser o mais feliz da sua vida. Feliz Natal para todos, a todo o timaço, toda a equipe da 96, aos nossos Edmilson Mello, Emanuel Henrique, o Sargento Lopes e a você ouvinte, a razão maior do nosso sucesso. Obrigado, Feliz Natal para todos. Hoje o especial será com Canhoto, um dos grandes jogadores do futebol de Alagoas, talentoso canhoto, bom técnico de futebol. A gente vai ter o prazer de conversar ao lado do Vanderlei, do nosso querido Vitor Hugo, do João Paulo, conversar com essa fera do futebol, falando do futebol atual, do futebol que se joga hoje e o futebol que se jogava antes, num tempo que a bola era redonda, hoje ela parece estar quadrada. Muito bem, começando o programa já. Boa noite, Vanderlei, você tá bom? Feliz Natal. Boa noite, Feliz Natal para todos, né? Hoje é um dia muito especial e com a presença aqui do Canhoto, melhor ainda pra gente ter aqui um papo muito gostoso e falar do grande futebol que se jogava naquela época, né? Muito bem, boa noite, Vitor Hugo, Feliz Natal para você. Grande abraço, boa noite a você, Guima, boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao Canhoto, nosso convidado aqui, né? E um Feliz Natal a todos. Para mim é um prazer ter o Canhoto aqui conosco hoje. Eu trabalhei com o Canhoto já na Secretaria de Esporte. 2003 você tinha quantos anos? 2003 eu sou de 91, eu tinha... Eita, agora eu também sou de 12 anos. 12 anos. 12 a 13 anos, né? Mas eu tenho um detalhe daquela final, né? O meu pai foi trabalhar lá, inclusive foi segurança do ônibus do Asa. E eu fiquei em casa ouvindo pelo rádio. Você era mascote. Ele não deixou eu ir, não. Muito bem. Mas na final em Arapiraca eu tava. Fez bem, senão você desmaiava. Todo jogo você desmaia. É emoção. É emoção. Boa noite, Feliz Natal pra você, João Paulo. Uma ótima noite a todos e um Feliz Natal a todos os ouvintes, a todos nós aqui da bancada, ao Canhoto que nos dá o privilégio de ouvi-lo nessa noite. Uma noite de paz, né? De felicidade a todos, que o ano que se aproxima seja de grandes bênçãos para todos aí, vitórias. Exatamente. Vamos conversar com o Genival Alexandre dos Santos. Ele é novinho, rapaz, tem só 58 anos. Pensei que era mais velho pra que jogar, não dava pra jogar muito. Tem jogador aí, né? Tem o jogador do Japão, Kazu tá jogando com 47. 47. Não, tem mais 50. Tem mais 50? Mais 50. Quando eu comecei a jogar bola, ele já 58 anos. 58. 58 É, a idade do Canhoto. Aí, ó. Ele é lateral esquerdo. Começando a aprender. Ele é lateral esquerdo, jogou como lateral esquerdo, técnico de futebol também. Como jogador está aposentado, como técnico eu vou saber dele. Passagens no Asa, passagem vitoriosa, no Paysandu, no Goiás e no Internacional de Porto Alegre. Muito bem. Inclusive o ouvinte perguntava como foi aquele gol que você marcou contra o Atlético Mineiro jogando pelo Internacional de Porto Alegre. Tem impressão foi um gol histórico, ali foi um gol. Entrou na história aquele gol. Boa noite, Canhoto. Feliz Natal. Boa noite, Guimarães. Boa noite a todos da bancada aqui. Feliz Natal para todo mundo. Feliz Natal de paz, de bênção, de realizações, de sonho.
Isso é o que é mais importante, e a todos os seus ouvintes. Primeiro, me apresentar, né? Você já me apresentou como Genival Alexandre dos Santos, né? Nascido em Porto Velho do Colégio, município de Girau do Intiúba. Eu vim para Piracicaba aos 5 anos de idade, por aí. Éramos uma família de cinco irmãos. Hoje somos 4. Somente você jogador? Só eu jogador. Tinha um encostado a mim, mais velho do que eu, que jogava. Dizem que ele jogava mais do que eu, né? Só que ele não vingou. Não seguiu a carreira. Então esse é o início da minha trajetória. Começou no Asa quando? Comecei no Asa em 86, por aí, categoria de base. Em 87 já foi o primeiro time seu? Já foi o primeiro time com o Curau. E logo em seguida já fui pro profissional. Através de quem você foi parar no Asa? Eu através do seu Neco. O seu Neco na época era quem tomava de conta das categorias de base do Asa. Um abraço a ele. Então ele sempre e eu jogava no infantil do Asa, e o treinador era o Ivanildo. Você começou como atacante, segundo eu era ponta esquerda. Ponta esquerda? Ivanildo, me lembro. Ivanildo era quem tomava conta desse do sub-20, quem tomava do juvenil, do júnior, quem tomava conta era o Curau. E no esse de garotinho novinho, era o Ivanildo. E ele sempre, o Soneco sempre me chamava, o Curau, rapaz, vai treinar com o Júnior, mas só que eu trabalhava, nessa época eu trabalhava, né? Trabalhava na Casa da Louça, lá com o seu Zezé, falecido seu Zezé, pai de José de Souza. E daí então não tinha como, porque aquilo que não era uma família carente, necessitava trabalhar. Então a gente tinha que pensar muito em largar o trabalho para ir aventurar no futebol. E você jogava de atacante? Era ponta esquerda. Antigamente era assim, 4-3-3, ponta direita, atacante e ponta esquerda. Você jogava do 4-3-3. Isso mesmo. E por que mudou? Quem foi que tirou da sua cabeça? Rapaz, com atacante vá para a lateral esquerda? Tudo aconteceu, eu fui convocado para a seleção alagoana, né? E na seleção alagoana eu era ponta esquerda, tinha o Ivan, que era ponta esquerda. E o lateral esquerdo era um Jário, jogar no CSA. E nós tivemos um jogo aqui contra o Asa, nós estávamos se preparando para uma Copa. E daí então o lateral esquerdo aqui, ele se machucou. Ele rompeu o joelho. E daí então o Manuelzinho Caranguejo, que é o irmão do Chico do Peu. Isso, final do Manuelzinho Caranguejo, ele me colocou de lateral esquerdo. Né? E eu me senti bem porque eu já era ponta esquerda. Então dominava a função. Se tornou não só um defensor, se tornou mais um atacante, que é próprio um defensor. Então eu já estava adiantado pro futebol de hoje. Que hoje o lateral, é o ponteiro. É o ponta. O lateral ele tem que ir. É isso. Naquela época existia os pontas e você tem que ir. Então eu fui me adaptando daí então fui eleito a revelação do lateral esquerdo da competição, né? E daí então eu comecei a gostar e continuei, voltei pro Asa novamente. Já que está dentro, deixa. Já que está dentro, deixa. Aí você, é evidente, daí em diante você ficou quantos anos no Asa? No Asa eu só fiquei 3 anos no Asa. 3 anos. Saiu para jogar? Aí eu fui para o Santa Cruz de Estância. Santa Cruz de Estância. Era um time que tinha o Estanciano, tinha o Santa Cruz. E na época tinha uns jogadores amigos meus que me convidaram, foi quando eu saí do Asa aqui, aí eu fui lá. Como jogador você não foi campeão no Asa? Não. Como jogador. Eu vou passar daqui a pouco a bola para o Vanderlei, para o Vitor. Primeiro essas histórias do início do canhoto eu acho sensacional. Então, como jogador não, mas você passou quanto tempo como profissional da bola? Como jogador? Da bola? Sim. Acho que uns 15 anos por aí. 15 anos. Depois desse time de Estância, foi pra onde? Aí de Estância eu voltei pro CRB. Aí fui pro CRB. CRB foi destaque lá no campeonato. Aí CRB, joguei lá e houve um atrito entre... Quem era o seu treinador na época, você lembra? Eu me lembro que o treinador era um cara, ele era de... Pernambuco? Era de Porto Alegre.
Não era o China? Não, o China depois eu trabalhei com o China. Trabalhou com o China? Trabalhei com o China, sim. Trabalhei lá e trabalhei aqui. Era de Fernandes, não? Não, ele era um gaúcho, ele foi contratado, ele era um cara... Era tão fortão. Era um moreno, não? Não, um galegão. Galegão? Não, eu esqueci o nome não era, dele. Não sei, não me lembro. Tem uma história com ele que essa história é fantástica com ele. Então ele, quando eu fui primeiro eu tava com o China, aí entrou esse treinador. Isso aí, o China foi embora, que o China levou eu pra lá. Aí daí então, quando chegou esse treinador, ele trouxe uns jogadores, Doraci, ele trouxe uns 5 ou 6 jogadores. E daí então começou a haver uns atritos, ele começou a trazer os jogadores dele, e inclusive ele trouxe um lateral esquerdo. Só que na época eu tava muito bem, era um jogador de força. Ele começou a escalar os dele. Aí ele começava a escalar, queria testar, e botava uma hora, botava eu de ponta esquerda, outra hora botava eu de lateral esquerda, aí eu dizia, não, bota o seu jogador de ponta esquerda, eu sou lateral esquerdo. Ele doido pra me tirar, e aí eu digo, eu vou dar brecha de jeito nenhum. Aí daí então nós fomos jogar um amistoso, já na virada de turno, nós fomos jogar um amistoso em Palmeira dos Índios. E nesse amistoso, eu sofri uma bolada na parte do estômago do corpo, do estômago, então ele me tirou, não vai descansar, que no próximo domingo já vai ter jogo. Aí ele fez me tirou uma treinagem. Aí quando foi no sábado ele foi fazer um coletivo. Aí ele fez esse coletivo, aí me deu o colete no time de baixo. E que ele me deu esse colete de baixo, tinha uns 5 ou 6 jogadores deles, que quando era jogo mesmo, fera mesmo, esses caras pipocavam. Eram aqueles jogadores que eu ficava puto com eles, e daí tá bom. Aí nesse dia do treino, rapaz, esses caras aí tinham um pontinho que era ciscador, no treino fazia de tudo. Agora quando chegava no jogo, nada, um dia eu pego esse cara aqui. Aí nesse dia, coincidência, ele me botou no time baixo, ele veio ciscar pra lá. Eu dei uma chegada nele lá, caiu. Espanada boa. Meu irmão, caiu lá tudo na bola. Ele tira esse homem, que esse homem tá doido, ele vai quebrar meu jogador. Aí eu tô sentado em casa, ele vá pra casa. Aí eu fui pra casa. Quando cheguei em casa, eu tô assistindo no outro dia no Esporte no 7, né? Esporte no 7. Aí o Márcio Canuto. Vixe, mas Márcio Canuto virou-se na besta-feira na Pajuçara. Quebrou logo 7 jogadores. Meu Deus do céu. Bom, no outro dia vamos mandar embora. Foi dia de pergunta. Eu cheguei lá, o cara disse, arruma a mala. Aí só que lá tinha um jogador, o Jacinto, que ele jogou, ele era de Não era Arimarta não, né? Arimarta não era não. Não, era Jacinto. Aí no caso o Jacinto, ele me indicou para o Fortaleza. O CRB teve o Zé Luiz Soares, que era um galego, mas não era da sua época. Não, isso me falha a memória Acho dele. Que gaúcho também. Era gaúcho. Aí eu conheci o Jacinto me indicou pra, rapaz, vai jogar no Fortaleza lá, que no Fortaleza você vai arrebentar e tá tudo, mas não, eu vou nada, eu vou sair de Alagoas, nada. Aí fui pra casa, aí já tinha acertei com um time da 2ª divisão, o Capela, que era o Jorge Moraes, era Capela, Raimundo Jorge. Disse que vamos pra Capela de Bora. E como é que você foi bater no Internacional? Justamente através de Fortaleza. Ah, você passou um tempo em Fortaleza. Aí quando eu acertei com o Jorge, eu fiquei de me apresentar na federação, ele me põe na federação, da federação ele me levava pra Capela. Só que antes dessa ida minha pra chegar na federação, o telefone me ligou do diretor do Fortaleza. Até você o canhoto, eu sou eu o canhoto. Rapaz, o Jacinto falou bem de você aqui, venha pra cá, porque aqui você vai jogar, não sei o que, mas ele queria pra teste. Eu digo, eu recém-casado, já com filho, eu digo, eu vou sair daqui com coisa certa pra ir fazer teste no Fortaleza. Aí, não dá não. Ele, não, rapaz, nós já contratamos um monte de jogador aqui, tudo só roubaram a gente. Eu digo, mãe, infelizmente eu tenho um contrato já, vou me apresentar a um clube e não vou não. Aí fui pra federação, cheguei lá, fiquei conversando, deu 11h30, o Raimundo Jorge não apareceu. Aí eu peguei o telefone do cara, eu vou ligar pra esse cara de novo. O diretor, aí liguei, aí disse, quem é? Eu digo, é o canhoto. Rapaz, como é que faz pra você? Ele disse, agora, manda a passagem e você vem. Eu disse, pronto, manda a passagem que eu vou. Chegou lá, arrebentou. Aí cheguei lá e digo aí eu não vou mais não pra Capela. Aí vim pra casa, tá bom, peguei o avião, fui bater em Fortaleza, e cheguei ali em Fortaleza, fui fazer teste. Aí caiu 5 treinadores.
5 treinadores para me assinar no Fortaleza. Eu tive que passar por esses 5 testes. Mas aí, passou tranquilo. Mas difícil, mas passou. Eu só fui aprovado porque contrataram o Gabriel, que era um ponto esquerda, não sei se você conhece, o gaipão do Ivanzinho. Sim. O Gabriel conhece. Pronto, o Gabriel, ele era do Botafogo da Paraíba. O Gabriel foi de CSA. Isso, e foi do Asa também. Aí ele foi contratado pelo Fortaleza. Só que o Gabriel, na época, jogava no Asa comigo, e o Gabriel era doido pra pegar meu passe. Naquela época existia o passe preso no clube. E o Asa não liberaria isso, não liberava de jeito nenhum. Aí, quando menos espera, eles contrataram o Gabriel. Aí perguntaram ao Gabriel, e um canhoto, como é que tá? Ele diz: rapaz, se você trouxer aquele jogador, me traga aquele. É difícil vocês tirarem ele do Asa. Ele disse: não, ele tá aqui fazendo teste. Ele disse: não diga isso não, contrata esse cara. Aí me pegaram lá de meia-noite, foram pegar lá e assinei o contrato. Numa tarde eu já fui jogar, eu fui o melhor jogador e pronto. Aí daí. Aí tinha Mirandinha, tinha Eudes, tinha Josimar, e o Mirandinha era muito amigo do Antônio Lopes. E o Antônio Lopes era o treinador do Internacional. E o Internacional estava precisando de um lateral esquerdo. E ele me indicou o Mirandinha, né? Dá para ter um lateral esquerdo bom no Fortaleza. Ele disse: ele topa vir fazer teste. Eu digo: teste de novo. Aí eu fui para lá fazer teste também. Passou. Aí cheguei, passei também. Aí dei continuidade. Isso. Acabou a fase de teste. Muito bem. Já pensou, uma história bonita, né? Depois Paysandu, depois Goiás, depois. É que às vezes o cara diz: o outro jogo chegou, mas se tem um processo dolorido. Tem essa coisa aí, porque todo mundo pensa que foi só você tem que ter abrir mão de muita coisa para que você venha realizar esse sonho seu, da família. Mas ganhou dinheiro. Naquela época a gente ganhava dinheiro, mas não era como era hoje. Mas deu pra se arrumar. Hoje, você não era um cara de vícios? Não, graças a Deus. Eu não conheço você com vícios. Não, eu não bebo, sou evangélico. Na época eu jogava, ainda convites não faltavam na época. Não faltava não. Naquela época existia muito bebida e o cigarro, né? O jogador bebia muito, comia muito. O jogador bebia muito, comia e bebia muito e fumava muito também naquela época. Hoje acabou isso aí mais, né? Hoje tá mais. Inclusive maconha a mídia hoje tá mais. Fazia muito parte de muita gente que jogava bola. Na época era mais bebida. Era mais bebida. Aí depois começou muita liberdade também, começou, né? Naquela época não existia a mídia, não era como hoje. Você tá enquanto o cara já tá filmando você tá tomando. Eu na época do Asa, eu me lembro como hoje, eu tava concentrado aqui no Plaza Hotel, vizinho aqui onde nós achamos, e um torcedor ligou pra a Novo Nordeste na época. Eu me lembro disso. Né? E diz: o canhoto tá bebendo aqui no cano. E eu concentrado aqui. Eu me lembro disso aí, cara. Eu trabalhava. Eu me mas lembro dessa coisa. Tinha muito essa participação por telefone. Mas hoje a internet. Hoje a internet. Predomina. Hoje predomina. Vamos rodada de perguntas. Vamos ver a sua pergunta para o Caio. Não, pergunta, eu quero só entender assim, como é que um menino que saiu lá do Porto Real. De Porto Real do colégio, interior, né? Interior de Porto Real do colégio. Giraldo Antigo. Para chegar a um auge que você chegou. Que foi o Internacional, acho que foi o auge, né? O Internacional foi o. Porque pouca gente, Canhoto, sabe que você. Aqui, a maioria dos mais novos realmente não sabe essa trajetória sua, não. Não. Né? Não. O pessoal lembra mais você no Asa. E eu imagino. Mas a trajetória que você teve, realmente. Mas a minha curiosidade é como foi que você começou a gostar da bola no interior de Porto Real do colégio. E eu queria também completar, eu imagino o dia que ele estreou no Inter, porque o Internacional você é top de linha, das grandes equipes do futebol nacional. Você entrar naquele Beira-Rio. E naquela época o Inter era mais destacado, exatamente, né? E você chegar no Beira-Rio, estádio lotado, eu acho que é uma pressão que eu nem imagino. Hoje, respondendo ao Vanderlei, realmente é uma trajetória que eu me orgulho, né? Me orgulho muito. Todos nós aqui, eu acho que todo sonho de garoto, aqueles que gostam de futebol, é ser um jogador profissional. Mas é como eu falo, para que você seja um jogador profissional, você tem que pagar um preço.
esse preço da renúncia, e essa renúncia é muito difícil hoje, principalmente hoje. Na minha época ainda era mais fácil, hoje é muito difícil, porque na minha época, como nós estávamos conversando aqui em off, aqui existia muito campo de futebol, né? Você via os campos cheios de várzea, tudo, os garotos tudo jogando futebol. Então eu comecei e o povo era quem falava, né? Para os meus pais meu pai não queria que eu fosse jogador de futebol, né? Eu jogava escondido dele, né? Porque ele não queria. Levou umas lapadinhas? Ainda levou, né? Eu levei uma coisa, escondia, a minha mãe era quem cobria, né? Mas quem dava o maior apoio é seu pai. A minha mãe, meu pai não. Ele não queria que ele... O meu pai era funcionário do DR, e daí então surgiu o time do DR e eu comecei a jogar pequenininho. Eu levava lá, eu comecei a jogar no time do DR. Aí o pessoal começou a falar: rapaz, é teu filho, aquele menino joga bola bem e tal. Eu sei que surgiu essa oportunidade e um diretor do DR era diretor também do Asa também. Aí me levou. Olha que coisa, rapaz. Levou para do treinador, era o Tadeu da Costa Lima. Grande Tadeu. Aí eu levou lá com o posqueiro, eu treinei, comecei a treinar. Aí começar a gostar do futebol, a me envolver mais com o futebol, a me dedicar mesmo ao futebol. E você torcia por quem lá na Porto Real do colégio? Não entendi, tô perguntando. Você era torcedor de qual time? Não, naquela época não tinha. Gostava de bola, mas gostava de bola, mas até então não tinha me envolvido muito com o futebol. O time que eu comecei a gostar foi o Asa. Porque quando a gente veio pra cá, era Asa, todo mundo, o sonho de todo mundo era vestir. O sonho dos garotos daqui era vestir a camisa do Asa. O Vitor Hugo, a sua pergunta pro nosso canhoto. A minha pergunta já é um canhoto aposentado, né? Na carreira de treinador. Você não perguntou nem quando foi que ele encerrou. Depois a outra pergunta que eu faço sobre isso. Né? Muito bem. Mas a minha curiosidade é justamente sobre essa situação de 2003, né? Porque o canhoto foi o técnico que finalizou o campeonato, foi campeão alagoano de 2003. Eu queria saber dele como foi aquela temporada para você, canhoto, como é que surgiu ali para você iniciar o trabalho como treinador e, claro, finalizando com esse título, a importância dele para vocês. Boa noite, Vitinho, um prazer estar falando com você também. 2003 foi um ano especial. Um ano especial porque era o início de uma carreira de treinador como profissional. Eu já tinha uma experiência passei 3 anos nas categorias de base do CSA. Muita gente acha que o canhoto caiu de paraquedas como treinador. Não, passei 3 anos nas categorias de base do CSA, e graças a Deus nós fomos campeão lá, revelamos muitos jogadores do CSA, e surgiu esse convite de eu ser auxiliado do Adeildo Damasceno, ao qual tenho o maior carinho, o maior respeito por ele. E então eu aceitei essa proposta, saí do CSA, vim a convite do Moisés, e da diretoria que fazia parte, Zé Danco, Zé Negão. Então eu recebi esse convite dele e eu vou encarar essa coisa mais aderido, porque quer queira ou quer não, eu era torcedor do Asa, sou torcedor do Asa. Minha carreira todinha como jogador começou pelo Asa, então nós tínhamos esse carinho e esse respeito muito grande com a equipe do Asa. E começamos esse trabalho com o Adeildo, trabalho árduo, difícil, né? Porque teve que contratar muitos jogadores e sempre início de trabalho é difícil. Para um treinador de futebol, o início de trabalho é o pior que tem para ele. Por quê? Porque ele começa uma pré-temporada, vamos agora um exemplo, esse do Asa que está iniciando agora, ele tem a pré-temporada. Termina a pré-temporada e começa os jogos amistosos, esses jogos, né? Que é os jogos que dizem que desemprega jogador e também desemprega o treinador também. Mas o torcedor não entende que os jogadores estão saindo de uma pré-temporada. E uma pré-temporada, os jogadores eles vêm muito travados, aí daqui que eles venham desenvolver e dar seguimento a tudo que planejamos e que o treinador pede, é mais difícil. Agora depois sim, então o Adeildo começou o trabalho, o time era muito bom, a diretoria fez um excelente trabalho nos bastidores para contratar jogadores adequados para o Asa, jogadores que vieram vestir a camisa do Asa, que se identificaram com o Asa. Você lembra do time, não? Eu lembro, a maioria dos jogadores. Qual era o time? O time era comigo, né? Sim. No caso comigo. Isso. Começou, era o
O goleiro era o Pantera. Lateral esquerdo era o Cal, que é daqui de Arapiraca. Lateral direito era o Jorginho, que era de Sergipe. Hoje é treinador. Hoje é treinador. Né? Então, zaga começou o Bartô, Erivelto, depois veio o Marcelo Telão. Volante, nós tínhamos o Jânio, tinha o Rodrigo Santos. E tinha um outro volante, que de vez em quando o Bartô também fazia essa função de volante. E no meio, nós tínhamos um jogador que era o cérebro do time, que era o Jonathan. Jonathan. E na frente nós tínhamos Moisés atacante, tinha o Ribamar, tinha Denilson e tinha um outro pontinho. Ainda tinha o Souza, isso mesmo, o Souza era que fazia também. Esse time foi campeão. Esse time foi campeão. Sob o seu comando? Sob o meu comando. O Adeildo saiu, você... justamente porque até então, quando o Adeildo começou o trabalho... Como foi essa transição, assim, a mudança? A mudança devido aos jogos. Começou os jogos e o Asa não correspondeu. Na realidade, os jogadores não corresponderam àquilo que a torcida, os dirigentes também almejava ver, né? Mas eu trabalhei com os caras, eu sabia quem eram os jogadores, sabia, né? E foi quando surgiu o Adeildo, não deu seguimento, foi dois jogos eles tiraram ele. Aí os jogadores acharam, se reuniram com a diretoria, diziam, deixa Canhoto, que Canhoto já conhece a gente aqui. Aí Canhoto vai ficar aí até interino, até a gente ver um treinador adequado para cá. Aí começamos o trabalho, né? Comecei a mudei muitos jogadores, esse da casa tudinho eu trouxe para o elenco, para titular, e foram campeão. E o time começou, mas só que foi um início de altos e baixos. O time ganhava, perdia. E o torcedor, você sabe como é o torcedor do Asa. Naquela época o campo inflamado. O torcedor ele é envolvente, ele se envolve muito e aí o torcedor dizia que eu tenho no centro, que eu tenho novo, não sei o que mais lá. Mas eu estava consciente do meu trabalho, eu sabia do que eu sabia que aquele jogador. Quando é que você sentiu que ia ganhar o título? Aí eu só senti que a gente ia ganhar o título. Eu reuni eles numa sexta-feira. Nós tínhamos um jogo no sábado, no domingo contra o CSE. O CSE era líder do campeonato. O treinador era Paulo Roberto. E ele era líder do campeonato. E nós estávamos brigando para cair. Porque nós ficávamos oscilando. Eu oscilava muito. Eu reuni os jogadores, rapaz, vocês me chamaram, disseram que eu queria que eu ficasse aqui. E agora, essa situação, ou vocês decidem ou não decidem, porque senão não para por aqui. Aí foi quando, no sábado, ninguém acreditava. Né? Mas nós acreditávamos, eu acreditava no grupo. Eu digo, hoje nós vamos dar uma saída, reunir os dirigentes do Asa no vestiário lá, já, a passagem de fulano, ciclano, beltrano já está reservada, porque a gente ia embora. Para eles o campeonato tinha acabado, porque nós ia pegar o CSE dentro de casa. Isso. Dentro de casa. No Juca Sampaio. Vocês ganharam. E o CSE líder do campeonato. Atropelou. Aí nós não foi nem de ônibus, nós foi num micro-ônibus, só os jogadores mesmo. Aí eu digo, rapaz, hoje nós vamos, se vocês, aí entramos em campo, parece que daquele dia, eu digo, nós vamos ser campeão. Aí metemos 5 a 1. Metemos 5 no CSE. Eu digo, agora esse time não perde pra ninguém aqui mais. Aí os jogadores começaram. Aí começou. Aí anda a gente ia, o campo enchia, porque os caras. Aí pronto. Depois do CSE, qual foi o próximo jogo? O próximo jogo. Não ganhou do CSA, o CSA metemos. O CSA foi rebaixado. CSA nós rebaixamos o CSA, metemos 3 lá no Nelson Feijó. Aí vamos para a decisão do turno com o CRB. O CRB era um time que estava brigando com a gente sempre. E o jogo do CRB para mim era sempre difícil. Eu sempre ganhava dele lá e perdia aqui. Né? Eu tinha não sei o que havia, que o CRB quando chega aqui. E até hoje até hoje tradicionalmente o CRB aqui dentro é difícil você ganhar do CRB. Agora quando chega lá é mais fácil. Aí eu digo pra isso, ganhar dele lá aqui dentro, posso perder, mas também mas eu faço. Aí cheguei lá no Rei Pelé, um jogo difícil, uma tensão terrível. Moisés, esse atacante meu machucado, sentiu um pouco de um incômodo na perna, era o artilheiro do campeonato. Óbvio que o grupo sente quando você tem um jogador referência, um jogador que a qualquer momento
você desequilibra um jogo que te dá a vitória. Conseguiram. Então os jogadores, eles sentem, quando eles sentiram que o Moisés poderia não jogar, eu senti que os jogadores ficaram meio cabisbaixo. Eu digo, peraí, vamos. Nós não depende só do Moisés, nós depende de vocês, são fortes também. Aí conversamos com o Moisés foi, se recuperou, terminou entrando no campo fazendo o gol. E nós metemos 4, era para ter era para ser mais, porque teve um gol lá que o cara tirou de mão, o juiz não deu. Teve o Denilson, perdeu um gol, só ele e o goleiro, Vanderlei. E daí então nós metemos 4 nele lá, eu digo, quanto aqui em casa nós vamos administrar. Aí fizemos aqueles 2-1 na gente. Foi. E vocês conseguiram no saldo. O bom é que a gente fez a festa lá. O detalhe lá em Maceió marcaram o Moisés, o Ribamar e o Souza 2 vezes, né? O Souza com mão de aço. Eu queria saber assim, licença, meu Guima, com relação, eu não sei se você participou da formação do elenco de 2003, mas se você participou, eu queria saber como é que foram as garimpagens desses jogadores, principalmente o Moisés Lima Neto, né, que até hoje se encontra aqui em Arapiraca, o próprio Jonathan, que é um meio que, assim, poucos eu vi igual a ele aqui em Arapiraca, passando vestindo a camisa do Asa. E esse teve, né, porque o cara era um craque de bola, o Jonathan era um craque. O Jorginho mesmo, lateral direito, como é que foi assim a questão da formação desse elenco, Canhoto? O Vitinho, a formação eu não acompanhei, né? O Adeildo era quem Adeildo, era Zé Negão, Zé Dadanco, Moisés, na época, essas pessoas, se não me falha a memória, essas pessoas responsáveis em fazer essas coisas. O presidente foi Moisés Machado. Moisés Machado. Então eles foram responsáveis por essas contratações, mas eu participei assim, vendo as contratações e vendo jogadores que eles contrataram. E todos os jogadores que eles contrataram, eu parabenizo eles porque foram jogadores específicos. Parece que eles identificaram o jogador, esse jogador se identifica com a camisa do Asa. Você foi responsável por puxar os da base. Pantera, o Cal. Teve alguns que foram titulares, que não correspondiam, né, jogadores, mas que foram super importantes. Depois, o Cal lateral esquerdo surgiu. Depois foi pro CRB, o próprio Pantera, né? Foi revelação do campeonato. O Jota era o volante também. E o Pantera nem se fala. Mas esses caras já vinham no treino, eu já vinha acompanhando ele no treino e eu via que eles estavam pedindo passagem. Quando eu fiz a mudança, alguns diretores ainda, mas tu vai mudar, botar esse menino, o Jota mesmo, eu botei ele no Rei Pelé contra o CRB, e o Marcelinho, era o Marcelinho baixinho, jogava de meio esquerdo, né? E jogou aqui, jogou no Asa também. Foi campeão lá agora. E foi campeão, muito bem. E um baita de um jogador. Eu digo, Jota, esse cara é assim, esse cara ele não pode jogar. Aí o Jota deitou e rolou em cima dele, foi o melhor jogador em campo. Parabéns. Então o Pantera mesmo. O Pantera, pelo amor de Deus, nem se fala. Depois do título, a sequência como treinador. Aí depois do título eu fui para o Coruripe. Aí depois. Eu joguei o brasileiro ainda com Asa, depois do título, renovei com Asa, jogamos o brasileiro, que perdemos para o. Ganhamos, perdemos pro Campinense. Eliminado pelo Campinense. Eliminamos pelo Campinense. Parece que foi aqui. Ele perdeu aqui e perdeu lá. Perdeu lá. Porque ele tinha um tal de um jogador. Rodrigo Tabata. Que jogador. Rodrigo Tabata depois jogou. Eu doido pra trazer ele pro Asa. No Goiás, aí no Santos. Tá no futebol do Catar. Até hoje joga. Ele ainda. Joga no futebol do Catar. Eu querendo trazer aquele cara pro Asa. E aquele cara caiu de paraquedas lá no Campinense e ninguém esperava aquele cara. Eu digo, rapaz, pega aquele meio esquerda. Depois aí você foi para. Aí depois eu voltei, aí foi quando não fechei mais com Asa. Aí eu fui para o Coruripe, onde eu fui vice-campeão com o Coruripe. E depois encerrou? Aí depois fui pro CSE, tive uma passagem no CSE, depois tive uma passagem no Corinthians Alagoano. Aí depois comecei o trabalho que era um sonho meu, era trabalhar com categoria de base. Aí eu voltei para base e comecei a fazer um trabalho de base aqui no Asa 3 anos. E como diz aquela, por que parou por quê? Eu parei mais devido a algumas coisas que o futebol não estava me agradando, algumas coisas extra-campo que não me agradava, que não era velha história, que não era do meu perfil, então eu achei por bem, né? Dias atrás aí um diretor
perguntou que eu quero voltar, eu só voltaria do Guarda se fosse para trabalhar em base. Profissional não quero de jeito nenhum, só olhar e observar. Fala, João Paulo. Ô Canhoto, é assim, voltando um pouco na sua carreira, eu queria que você falasse, assim, qual foi a partida mais difícil que você teve na sua carreira? Porque sempre tem... Porque sempre tem aquela partida que você fala assim, essa partida mexeu com as minhas emoções. E outra coisa, se você pudesse mudar algo na sua carreira, de repente, eu não faria aquilo, você mudaria algo ou a sua carreira para você foi como você imaginava? A minha carreira eu mudaria, sempre você tem seus erros, né? E eu mudaria muitas coisas, muitas atitudes, né? Porque eu era um cara muito radical, né? Eu não ouvia pouco, né? Eu achava que... Não gostava de ouvir, não? Não gostava de ouvir, e é sempre bom ouvir. Então, eu peguei essa experiência justamente no Internacional. E sobre a partida, é óbvio que essa do Atlético, do Internacional foi não foi nem a do Atlético, foi justamente a do Fluminense. Eu joguei com o Fluminense e a próxima ia ser com o Atlético Mineiro. E só que quando a partida do Fluminense, eu perdi um gol, de cara pro goleiro eu perdi o gol. Como era um jogador que chutava muito forte, eu dei um chute muito forte, ela quase atravessava o Beira-Rio lá. Então o Antônio Lopes era um cara disciplinado, mas ao mesmo tempo ele era um cara que aconselhava muito. E eu gostava muito ele gostava muito de conversar comigo, porque ele morava num condomínio, eu morava em outro, e nós passávamos junto e seguia. Então aí nesse jogo eu perdi esse gol e fiquei um pouco triste, embora que joguei bem, ainda fui considerado um dos melhores jogadores em campo. Aí na semana que antecede esse jogo, ele treinou bastante finalizações comigo, justamente a própria jogada que usou, finalização. Aí ele diz, é assim, isso aqui ficou na minha cabeça, trabalhando. Quando foi nesse jogo do Atlético Mineiro, surgiu a jogada idêntica à que eu fiz. Aí em vez de eu chutar, eu ameacei e coloquei a bola, aí fiz o gol. Então esse jogo ficou marcado por isso, por causa da pressão, porque eu perdi o gol com o Fluminense, e ao mesmo tempo veio a resposta na quarta-feira, justamente contra o Atlético Mineiro. Então foi um jogo que marcou porque o campo cheio, você um cara do Nordeste, o pessoal olhava meio atravessado porque era nordestino. Hoje o Sul tem um preconceito terrível, o Sul tinha um preconceito muito grande com isso, e hoje começou a mudar. Hoje mudou muito, né? Hoje o nordestino é muito procurado pelos times do Sul, porque são jogadores valentes, jogadores... Qual a tua altura? Eu tenho 1,78. Não é alto, né? Porque lá também eles gostavam de jogar. Lá os caras são bastante altos, né? São muito altos. Isso também passou a ser um problema, não? Não. Lá só questão de nordestino. Interessante, na época, era uma época de jogadores que não eram tão grandes assim. Não. O Jacozinho era pequenininho. O Mug, que você conheceu, deve ter conhecido, do CSA, era bem pequeno. O Martilico não era lá essas coisas de altura. Nós tínhamos um jogador chamado Pirulito, era um jogador que jogava só com o cabelo. Ele era muito veloz, e o cabelo que dava, era o motor dele, né? Porque o cabelo dava o pique dele, o cabelo pegava, ele quase que pegava. Então, nós tínhamos jogadores baixinhos, naquela época essa coisa de altura não era tão importante. O Coca era pequenininho. Não era tão importante. Hoje não. Hoje para você contratar não era tão jogador, hoje para se contratar um jogador, ele... Sim, tem que ter altura, né? Tem altura. A altura não tem pra onde. Não sabe jogar. Você conheceu o Didira? O Didira já vivia ali pelo Asa naquela época, não? O Didira, o Didira foi quem levou o Didira para o primeiro jogo do Asa, foi eu. Foi você, que eu já vi o Didira jogando nas categorias de base. É por isso que eu falo sempre de base, porque eu gostava de ver, eu sempre gosto de ver a base. Eu mesmo sendo treinador profissional do Asa, eu gosto de assistir a base. E eu vi o Didira jogar. O Didira jogava no Arapiraca, do professor Zezinho. Isso, né? No Arapiraca. Então teve uma competição, uma Copa aqui, não sei que Copa foi, que teve aqui em Arapiraca. E eu vi ele jogando. Era ele e um moleque que me falha a memória agora, o nome dele.
E eu gostei muito dele. Eu digo, que jogador é esse? E por que esse jogador não tá no Asa? Ele tá mais. Aí quando terminou, aí o Levinha foi contratado pro Asa. O Levinha me chamou para ser auxiliar dele. Aí disse que eu tenho algum garoto bom de TI. 2006. Isso, 2006. Tem 2 garotos. Aí nós fomos fazer um jogo com o Largato. Um amistoso com o Largato. Isso. Aí liguei pro Didira. Aí eu digo, tem um Didira que ele joga de lateral direito. Na época ele jogava de lateral direito. Lateral direito. Aí eu digo, tem um menino aí, um moleque que é lateral direito, um baita de um jogador espetacular. Ele disse, é mesmo, Zé. Tem como tu ver se ele pode ir pra esse jogo? Vou nadar, ligamos pra ele. Ele disse que ele tava cuidando, uma avó dele tava no hospitalizado, não sei o que era que tinha. Aí nós conseguimos falar com ele, de dinheiro, tá? Tudo bom, professor? Tudo bom? Tá onde? Tô aqui no hospital, minha tia tá doente, tá tudo mais. Eu digo, rapaz, pega tuas coisas e vem pra aqui pra concentração. Nós não tava concentrado. Vem concentrado que amanhã a gente vai jogar em Lagarto e o treinador quer ver você. Professor, não tenho nada, não. Venha-se embora e deixa que a gente resolve aqui. Ele disse que nem acreditou. Nem acreditou. Aí foi. Mas quando chegou lá em Lagarto, ele deitou e rolou mesmo. Porque é muito bom, né? Quem sabe. Se botasse de volante, ele jogava. Se botasse de meio, ele jogava. Se jogasse manda botar ele jogar. E um pulmão, um cara que era um jogador moderno. É diferenciado. O Didi ele é tão que eu conheci, eu fui treinador do Cleito, fui um dos caras que revelou o Cleito. E teve uma época que o Didi, ele teve uma fase muito conturbada aqui no Asa e não queriam renovar. Eu digo, rapaz, tu não tem que pensar em do Asa, não pensa. Eu digo, eu vou ligar para um empresário, um amigo meu. Aí liguei pro Didi, pro Cleito. Quem é teu empresário? É fulano tal e tal. Ele diz, rapaz, tem como ver um jeito aí de a gente arrumar um negocinho pro Didira, não? Cleiton ou Cleiton Xavier? Cleiton Xavier. Aí ele disse, eu vou falar com ele. Aí só que o cara já veio aqui ver ele jogar contra, não sei com que foi o time que ele veio o Didira aqui jogar. Mas ele ficou apaixonado pelo Didira. Esse empresário do Cleiton. Aí pode perguntar, Cleiton. Aí ele queria levar ele ele ia pro Palmeiras. Aí do Palmeiras, depois ele ia levar ele para o time que o Cleiton jogava na Ucrânia lá. Aí ele não quis. A minha tristeza do Didira foi só essa aí, por ele não aceitar essa proposta. Teria ganho muito dinheiro. O Cleiton ganhou dinheiro demais, né? Dinheiro demais. Didira, em muitos momentos, não pensou. Na verdade, infelizmente. Aí foi pro Atlético. Uma saudade do Atlético. Antes do Vanderlei com as mensagens publicitárias, você jogou ao lado de grandes jogadores. Eu queria que você rapidamente citasse esses jogadores. Você jogou ao lado de muita fera, no Inter, no Fluminense, enfim. Sem dúvida. Eu teve jogadores que. Primeiro o Berinho. Berinho era um jogador fora da. Quem mais? Fora da curva, né? Fora da curva. Ele tanto era ponta, meia, atacante, onde você botar ele jogar também. Quem mais? Com as duas pernas. Berinho, deixa eu ver quem é outro aqui também que jogou aqui. No Internacional você jogou? No Internacional eu tinha um Marquinho, era um meia esquerda. Ele era do Cruzeiro e foi pro Internacional. Baita no jogador também. No Fortaleza eu trabalhei com Mirandinha. Também era diferenciado, jogador fora de série. Volta Redonda eu trabalhei com também, foi o Paulo Vitor, que era goleiro também, outro jogador também, um cara que a gente vai aprendendo, né? E treinador foi o Antônio Lopes. O Antônio Lopes, o treinador que me ensinou mais taticamente foi Arthur. Ele era do Fluminense, não sei se o Vitinho aí, seus arquivos, ele era do Fluminense. O Vitinho era Arthur Coimbra. Arthur não é o nome dele. Arthur, o nome dele. Esse era do Goiás. Ele foi de Goiás. Técnico do Goiás. Foi técnico do Goiás, técnico do Fluminense, Arthur. Canhoto, vamos falar mais sobre o futebol atual. O Asa, pra você, o que tá faltando pro Asa chegar lá? Eu acompanhei o Asa, né, durante o ano todinho. Alguns jogos eu me decepcionei, outros me convenceram, mas eu acho que o Asa pecou em muitas coisas, né? Principalmente no elenco. Elenco limitado, né? Eu via muitos jogadores ali que já estava no seu limite e com certeza isso ia... Deveria ter investido naquela... A conta ia chegar no final. Chegou no final. No final o time do Asa, se nós formos olhar
o jogo aqui em Asa e CRB aqui, que o Asa tava ganhando o jogo. Isso. Aí fez as mudanças, fez não sei quantas mudanças. E na mudança ele perdeu o jogo, né? Aí teve o jogo em Maceió, o Asa bem, aí mudou o time, que aquilo que não houve aquele problema de arbitragem, mas o Asa deu motivo para que aquilo aconteceu. Aí novamente aconteceu as mudanças, e nessa mudança o CRB terminou ganhando esse jogo. Aliás, dois campeonatos assim que não dá pra perder. Aquele da falta do CSA que o Vitor Hugo desmaiou. Qual foi que jogo foi aquele? Não, ali foi em 2018. Foi o Boquita. Quase empatou nos acréscimos e tomou gol nos acréscimos. Mas campeão, todo mundo. Não, rapaz, ali era pra ir pra final. Sim, mas ia ser campeão. Não, queria pegar o CRB. Aí ganhava. Aí resultado, vai o cara cobrar uma falta de Boquita? Não, ele pegou o rebote do escanteio na entrada da área e chutou de canhota primeiro. Aí o zagueiro botou o pé na bola, o goleiro Dida que tava nela não conseguiu fazer a defesa e foi o gol contra. Foi aí que você desmaiou? Não desmaiei, mas ali foi um baque enorme pra toda a torcida vontade, né? Quase a vontade de uma final desde 2012 não disputava a final do Campeonato Alagoano. A pergunta, você falando aí desse jogo do Asa, que o Asa perdeu aqui, aliás, empatou aqui, né? E perdeu lá. Você, como treinador, na época, se você estivesse treinando o Asa ganhando de 2-0, você deixaria esse time empatar, o CRB fazer esse empate aqui? Primeiro na situação, é óbvio que a gente não sabe o dia a dia. Sim. Dia a dia, né? Do treinador, ele não sabe. Mas você falou que o técnico perdeu quando mexeu. Que mexeu. Realmente nas mexidas dele, mas era porque, não é por tanto as mexidas dele, era porque os jogadores que ele botava não correspondiam. Isso. Às vezes você tá num ritmo do jogo. Aquele jogo lá mesmo, ele não tinha tirado nem o Júnior Viçosa, nem aquele pontinho, como é o nome dele, que tinha parece que ele tirou ponta do Asa, que jogou a decisão com o CRB. Agora aquele que joga pelo lado. O Kelton? Para mim parece que foi ele que ele tirou no segundo tempo. Pronto, ele tirou ali e matou o contra-ataque. Se abdicou de atacar. Porque mesmo o Júnior Viçosa, eu não estou dizendo que o Júnior Viçosa merece ser titular da equipe. O Júnior Viçosa é um cara que tem um respeito, tem um carinho muito grande. Agora tem partida que realmente ele não merecia, mas tem partida que aí naquele jogo específico, você não podia ter mexido nele, porque quer que ele estava segurando 2 ou 3 jogadores. Exatamente. E quando ele pegava na bola, ou ele segurava, ou ele armava alguma jogada para alguns jogadores que vinham chegando de trás. E quando ele tirou esses caras, tirou esses dois, a ponta acabou. Aí o Asa só foi aí que o Asa perdeu o título. Aí foi aí que o Asa perdeu. Então, e os outros jogos aqui, o Asa sempre precisando, e eu tinha uma cobrança em mim, né, e uma cobrança em cima do treinador do Asa, porque sempre o Asa jogou defensivo. O Asa dificilmente você viu o Asa meter 3, 4, o 2-0, 3-1. Acho que o maior pra cá é 2-1, 1-1, 1-0. Então, aqui contra o Ferroviário mesmo, eu vi o jogo. Se o Ciel faz logo aquele jogo, ele pegou uma de cara pro gol lá e perdeu. A Asa foi quando voltou o segundo tempo, foi que entrou o Viçosa e começou aí. Fez aqueles gols e começou lá na Paraíba contra o Maranhão. Nesse Maranhão, eu vi o jogo do Maranhão. O Maranhão tinha uma jogada que é específica da jogada dele. O Asa não teve capacidade de neutralizar nem lá e nem aqui. Um jogador só. O Vagalume fez a diferença aqui e não teve um jogador que chegasse naquele cara ali, ou cochichasse no ouvido dele, ou fizesse alguma coisa pra ele não. Mas não, aí foi. Mas a minha queixa é o seguinte. Como quando o Vanderlei falou, eu ganharia pelo seguinte: eu perdia a contratação. Simples. Tem até quando foi contratado? Essa história de jogador dizer o grupo tá fechado. Não. Quem manda é o treinador. Eu acho que o erro do treinador, como é o nome dele? Do Ranieri, foi dizer que o grupo tava fechado. Para atender, para não ficar refém do grupo. O treinador não disse que fecha o grupo. Se ele disser isso aí, ele tá ferrado. Tá ferrado. Os caras aí, ele queima tudo. E eu sou prova viva de que o treinador, o presidente do Asa, eu vi ele dizendo, chegando pro treinador e dizendo: peça o jogador que você quiser. E ele não pediu. E ele não quis. Inclusive, ele disse que o grupo estava fechado.
Então é o maior erro do mundo de perder o campeonato. Vai perder o campeonato. Inclusive, vai perder o campeonato. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir a palavra do Rogério e ele assume que o Asa, que a diretoria assume o erro de não ter trazido. Era porque eu ainda disse o diretor. Que ele disse, peço o que você quiser. Eu não vou revelar o nome do diretor, porque ele não permitiu. Mas não é normal. Mas eu vi ele ficar refém do grupo, não? Não é. A partir do momento que você fica refém do grupo, você perdeu o grupo. Porque você mexeu nenhum, aí os outros já vai ficar bicudos. O comando é seu. O que ele diz? Não sei. Ele deve ter dito, fechamos esse grupo, com esse grupo aqui nós vamos chegar à final. Que é que os jogadores se reúnem ali e dizem, pronto, ninguém mexe na gente, ninguém vai embora, ninguém tira ninguém. Quem tá jogando é fulano, tá bom demais, eu tô aqui no banco. Não. Você tem o Maranhão contratou 4. Você tem que estar sempre. Nós não tem agora, o Flamengo tem um zagueiro que é excelente, aquele Ortiz. Mas o Danilo entrou e começou a jogar aí. Então é dinâmico, o futebol é dinâmico. E eu via que o Asa, ele começou bem e depois ele começou a cair. E ele estava caindo justamente na final, na reta final. Aí eu disse, cadê os jogadores para que esses jogadores entrem e levantem de novo o patamar do grupo? Não tinha. Aí quando ele botava, os caras faziam mais assim. Aí acabou. Então o erro dele foi esse, dele dizer que não precisava, que eu vi, eu falo. Até porque o time já estava muito previsível também, né? Justamente. Aí eu ouvi. Jogou o ano todinho, eu não vi o Asa ter um lateral, só tinha um lateral esquerdo, parece, só tinha um lateral esquerdo. Ele passou o campeonato todinho jogando. Eu não vi, eu falo que eu fui lateral esquerdo assim, eu não vi ele passar uma vez na linha de fundo daquele lateral esquerdo. O Charles, né? Você até falou no programa da última segunda-feira se o Charles ou o Arthurzinho, quem tinha melhor qualidade, né? Eu até falei do Arthurzinho porque o Charles era muito mais defensivo. Ele era um jogador defensivo. Então aqui dentro você não pode ser. A torcida do Asa não aceita isso aí. Então eu achei o erro dele foi esse, dele não pedir contrato. Aí até o diretor chegou para mim e disse que na época que tu fosse treinador e eu chegasse para você e dissesse o que é que você precisa agora? Eu digo, contratação. Aí ele podia dizer, você tá louco com o time que você tem? Não, mas eu quero mais. Pergunta se o Felipe Luiz, ele quer mais jogador? Pergunta se ele vai dizer que aquele grupo tá fechado, ele vai trazer mais. Quanto mais ele trazer, melhor. Ele tá na reta. E os jogadores que o Flamengo cogita vai aumentar ainda mais. Vai aumentar mais ainda. Então ele quer mais, porque ele sabe que na hora que o menino não estiver prestando aqui, já tem outro aqui já. Aí, o time dele vai estar sempre. E cada um que corra atrás. E cada um que se caminho para correr atrás do seu espaço aí. E ele vai ser sempre campeão. E ele vai ser sempre campeão. Então o erro dele foi esse, a diretoria, quer queira ou quer não, quando ela tem uma parcela. Eu acho que daquela entrevista ela tem uma parcela. Falamos aqui. Teve um momento que o Paulinho é um grande jogador, admiro o jogador lateral, mas naquele momento que o Paulinho deu entrevista, disse que o grupo tá fechado, o grupo é esse, não sei o que, papá. Deveria ter chegado alguém e teve esse. Não é assim. Em Penedo, Asa 1, Penedense 0. Não é assim. Não é assim. Você é jogador, tranquilo, um bom jogador, tranquilo. Agora, o time tem uma direção e o time tem um técnico. Esses é que vão definir se está fechado, se está aberto, está reganhado, aí é que vai definir. Mas um jogador definir uma situação de clube que vai tentar a sorte de uma classificação, e se der errado, esse grupo vai assumir o quê? E outra história que rendeu muito é aquela questão da bolha, a bolha do Ranieri que tá fechada a bolha. Justamente. E a bolha estourou, justamente na hora que não podia estourar. Aí vai sobrar para quem? Para o treinador. E para a torcida que sofre. E ficou mais uma vez esperando o título. O jogador é assim, ele tá com você, mas aí surgiu, entrou o treinador e já tá com você mais, quer nem saber. Pelo que você está vendo, dá para ter mais esperança em 2026? Eu tô esperançoso com esse novo treinador. Primeiro eu vi um Zuzuzum que ele gosta muito de time intenso. E eu gosto. Hoje o futebol pra mim tem que ser intenso. Mas o Vitor falou pra gente que em termos de chute a gol, o time tá devendo. O que tá vendo que os caras não chutam a gol? A perna tá zambeta, que tá cangaia. Antigamente chamava cangaia. Treino, né? Hoje tudo tem que treinar. Os caras não treinavam. Se você não treinar, não tem como.
mesmo, cara. O cara chega na área e toca pro outro. Aí o outro, em vez de chutar, toca pro outro. Aí o outro tá sozinho. Olha assim, vou chutar nada. Dá uma preguiça da peste, vou botar pro outro, e bota pro outro. Aí é transmissão de responsabilidade. Aí daqui a pouco volta pro goleiro. Não vou chutar porque se eu errar. Essa bola tava indo aqui, tava lá. Toque de bola, mas não finaliza. Não, eu acho bonito o time que toca a bola, mas você tem que ter um objetivo do toque de bola. Se tocar pra trás, pra mim não vai adiantar nada. Hoje, volante hoje os treinadores, volante que joga pra trás e joga pro lado, pra mim não me serve. Parece que falta categoria. Ou você joga olha pra frente ou agora pra ser ofensivo. Pra trás você não erra, passe. Pra frente não erra. Então, meu amigo, é pra frente. Quem faz o gol é ali. E como é que você vai pra uma guerra e não dá um tiro? Meia, hoje o meia que fica toca pra lá, toca pra cá, ciscando e não entra na área, vai lá, meu filho, fazer gol, senão você tá fora. Você tá morto hoje. E às vezes, você tem o espaço pra você bater pro gol. Se errar, é consequência. Errou. Você tem que jogar pro você gol. Você tem que tentar. Você pode olhar a equipe do Flamengo jogando. Ela só joga pro ataque. O Flamengo é aquele time que joga até o último minuto. Ele tá atacando, cara. Ele tá atacando. Eu gosto muito de futebol e eu sou fã eu já era fã do Felipe Luiz. Eu sabia que ele ia ser um bom treinador. Teve uma Copa aí que ele foi comentarista numa emissora dessa aí, e eu vi ele mostrando taticamente como que ele queria que a seleção jogasse. Eu digo, esse cara aí vai ser um dos grandes treinadores. Que taticamente ele é fantástico. Você começar uma profissão com um monte de estrela ao seu lado é muito bom. Mas ele passou na base também. Passou na cabeça. Base. Ele tem que passar naquela base. Por falar em base, por que nós não tratamos mais a base com mais carinho, esses meninos que estão aí? O treinador aí diz, não, eu vou botar alguns aqui, mas não bota pra jogar, não olha pra meninada. É porque é o seguinte, Vander, eu sempre, desde quando eu converso com esse diretor, que é muito amigo meu, e eu digo, enquanto vocês não reativar, agora não, que tá uma base, arrumaram um campo sem treinamento. Né? Tá tudo arrumadinho aí. Vamos ver como é que vai ser agora. Mas eu falava sempre, enquanto você estiver deixando a base de lado, vocês estão mortos. Porque o refúgio do treinador, qualquer treinador é base. Quando ele vê que um jogador não está rendendo, ele vai lá na base. Tem algum garoto na base? Tem. Vou trazer ele para cá, E o Asa não acabou isso aí. Foi. Nós temos não sei quantos anos aí o Asa aí. Me diz um jogador da base que esteja jogando no Asa, o que está no banco, não tem. Então o trabalho de vocês está zero. Então vocês têm que reavaliar isso aí, rever isso aí, os conceitos, porque eu creio que todo garoto aqui de Arapiraca e região círculo vizinho aqui, o sonho dele é vestir a camisa do Asa. Mas para isso tem que dar a mínima condições vocês têm que dar um atleta desse, para que eles venham futuramente tratar ele melhor. E eu falar sempre, o cara, mais despesa. Eu vi uma entrevista do diretor de base lá, não sei, do Asa, parece que foi do Asa. Muita despesa com a base. Então, eu digo, esse daí tá morto. Tá morto. Nunca foi despesa. A base não é despesa, é investimento. É investimento. Mas enquanto tiver com essa mentalidade aí, você vai todo ano contratar, não sei quanto o Asa contratou esse ano já. Exatamente. Mais ou menos com essa contratação de 25 jogadores. Rodaria aqui um tempão com o futuro. É um absurdo você contratar 25 jogadores e você não ter uns 4 ou 5 jogadores da base para compor o seu elenco. Firma, o Asa terminou o ano, não ganhou nada. Ganhou não. Pronto. Isso aqui, vamos fazer uma avaliação. Porque se não ganhamos nada, alguma coisa está errada aqui. Está errado aí. Surgiu algum jogador da base? Surgiu. Então, foi excelente. Então, já temos uma virtude aqui que é a base. Então, temos 3 ou 4, 5 que já compõem o nosso elenco. Já vem treinando, já vem entrando, aos poucos vai entrando. Mas os treinadores, eles não querem ter trabalho com base. Principalmente o profissional. É verdade. Porque o cara chega de fora, você chega de fora. Vem pro Asa, esse aí vem pro Asa.
Se ele não tiver um afim com a base, se ele não gostar de base, ele não vai ir para a base. Ele quer jogador já pronto. Ele não tem paciência de chegar com um garoto daquele da base. O cara deu um chute errado, deu um cruzamento errado, deu um passe errado, deu um posicionamento. Ele não quer trabalhar. Ele não tem tempo para isso. Ele não quer ter tempo para isso. Ele tem medo de perder o cargo próprio. E o cargo dele está em A concorrência é muito grande. Então aí fica difícil você revelar. Então você tem que fazer uma estrutura, uma base boa. Nós fizemos 3 anos aqui, eu passei 3 anos nas categorias de base do Asa. Revelamos Jorginho, André Nunes, Thalisson, Kaique Valdívia. Foi campeão lá. Nós fomos campeão. Quando os caras me convidaram, era um grupo de empresários, me convidaram. Eu digo, eu só quero que você me dê o mínimo de condições. Vocês me dão o coordenador era o Gilvando Carlos. O Gilvando. Uma casa, alimentação e estudo por menino e bola para me treinar. E deixa o resto. Eu não vou dizer a vocês que com um ano eu vou dizer a vocês que eu vou dar título para vocês. Mas no próximo ano vocês podem me cobrar título. Podem me cobrar título. E Deus me abençoou, o trabalho foi treinando, que eu entrei o campeonato sub-20 com o sub-18. Os jogadores sub-18, porque eu estava pensando lá na frente. Eu digo, eu vou disputar o sub-20 com esse sub-18. No próximo ano eles estão prontos para disputar o sub-20. Aí eu atropelo os caras lá. Só que eu fui campeão com o sub-18 no sub-20. Eu digo, então o sub-18, que é o próximo campeonato, eu vou ganhar também. Não tem pra onde. Então, tinha jogador na Série B, Jorginho jogava, o Valdívia jogava, André Nunes jogava, Didira jogava. O Cal jogava. O próprio Thalisson jogava. O Thalisson jogava. Então você tinha uma referência. O treinador chegava e dizia, não tem ninguém, tem esses aqui. Esse aqui já está certo. Isso aqui é certo. Vamos resolver. Isso é a base. Nós decidimos o título da Copa do Nordeste com o Ceará lá. Tinha 7 jogadores da base. 7. Ainda tinha o Felipe André. Por isso que dava certo. Então, é um ponto de equilíbrio. Eu peguei um treinador que trabalhou no CSA e veio aqui pro Asa. Com dele, a primeira coisa que ele chegou aqui, disse que eu tenho alguém bom aí. Ele tem bom. Aí ele vendeu logo pro Cruzeiro. Ele coisou vender. Tem uns bons aí. Eu fazia coletivo com um profissional que eu montava e eu entregava o Vica. O Vica foi o pior treinador assim para trabalhar, para conviver. Para conviver. A minha sorte nossa da base era o Gringo. Que o Gringo era top. Visionário. O cara era uma cabeça dele era e ele era quem batia de frente com o Vica. Rapaz, traga o menino da base. Aí ele levou o Jorginho, levou os colegas, os caras foram. Aí pronto, ele não tirou mais os caras do time. Então precisa disso. Precisa de paciência para você revelar o jogador. E coragem. E coragem para cuidar. Meu querido Canhoto, prazer enorme ter você aqui na noite de Natal. Um abraço carinhoso de toda a equipe. Feliz Natal. Acho que o futebol está precisando que você volte, né, com a sua experiência, algum cargo, se não for treinador, mas algum cargo que possa descobrir talentos, algum cara assim, tipo descobridor de talentos, alguém que possa ajudar as categorias de base, mas eu acho que você não pode ficar tão ausente do futebol, não. Então, um prazer enorme, um abraço, Feliz Natal a todos os seus familiares e que você tenha um 2026 maravilhoso. Eu primeiramente agradeço a você, Guimarães, a você e a todos aqui que fazem parte da mesa. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, debatendo sobre futebol. Prazer enorme ter você aqui na nossa cidade, né? Obrigado. Um cara que 100% tem o maior respeito por você. E desejo a você e a toda a sua equipe, a emissora, um Feliz Natal, um abençoado junto com toda a família, que nós tenhamos um ano maravilhoso de realizações, de sonhos que não foram realizados, mas que vão ser realizados, e que o Senhor venha abençoar não só a cada um de nós, mas a nossas famílias, nossos filhos, nossos familiares e nossos amigos, e ao nosso Brasil, que estamos precisando muito, que Deus possa de lá de cima nos abençoar poderosamente. Muito bem, para que a gente possa entrar com o pé direito em 2026, não é?
Feliz Natal pra você, Vitor Hugo. Feliz Natal, Guima, Feliz Natal a toda a nossa equipe, a todos os nossos ouvintes, a minha família, um beijo pra todos e até Sargento Clóvis, né? Subtenente Clóvis, tá lá em São Paulo, né? Vai aproveitar. E hoje você não vai comer nada, né? Vou sim. Tá de faxina, não? Homem, pelo amor de Deus, hoje é dia de comer e Muito amanhã bem. de novo. Muito bem, um abraço, Vitor Hugo, Feliz Natal. Noite. Valeu. Um abraço pra você, Feliz Natal para o nosso João Paulo. Uma ótima noite a todos e um Feliz Natal, Brasil. Muito bem, que legal. Vai comer um pouquinho, beber um pouquinho, uma gelada, né? É bom, né? Vai ser bom. Ele não bebe não, já toma Guaraná. Água. Um leitezinho, leite, café, um refrigerante gelado. Vai tomar leitinho, qualquer né, coisa. Não, muito bem. Vanderlei, Feliz Natal, um abraço Feliz pra Natal Sônia, pra todo pra mundo. família. Agora, o que eu desejo mesmo é saúde, né? Porque sem ela, saúde, meu irmão, saúde pra todos. Vai ao ar às 7 da noite. Tudo sobre o mundo esportivo. É o Toque de Bola. De segunda a sexta, com o Timaço Show de Bola. Toque de bola. Fique ligado na primeira em tudo.